Bom, hoje eu tô aqui para falar com você, professor de ginástica que trabalha com fitness, sobre a sua saúde vocal. A gente trabalha com isso, né? A gente fala durante a nossa aula, a gente precisa das dicas didáticas, a gente está se comunicando com aquele grupo de pessoas na nossa frente, e a gente tem a música, e é uma loucura. E outro dia mesmo eu estava falando sobre isso aqui, até coloquei aqui na página uma pesquisinha sobre isso, né? Sobre você usa microfone ou não usa microfone. Várias pessoas me responderam para dar aula de ginástica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora aqui, tá? Então usar o microfone é uma opção, né? Você pode usar, pode não usar. Mas vamos falar sobre as reais consequências disso e o que isso tem a ver com a qualidade da sua aula. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a saúde das cordas vocais. Teve um tempo, quando eu trabalhava na Companhia Atlética em São Paulo, lá no Morumbi, que nós tínhamos uma aluna chamada Maruska. A Maruska hoje está no céu, ela virou uma estrelinha e ela vai ficar feliz porque os conhecimentos dela vão ser passados para você aqui agora. A Maruska era uma aluna nossa da academia, fazia aula de ginástica, ela era fonoaudióloga e ela estava fazendo o seu mestrado. E aí ela estava fazendo as pesquisas dela e ela quis estudar quem? Os professores do fitness, olha que loucura. Então foi muito legal porque aí ela precisava da amostra e a amostra éramos nós, os profissionais da área ali. Então ela levou a gente respondeu várias pesquisas para ela, vários questionários, né, de pesquisa científica, e depois ela levou a gente para o consultório dela e a gente participou de um exame muito louco, né? Não sei se você já participou de alguma coisa desse gênero, mas enfim, colocou uma sonda no nariz, assim, que ia lá na garganta e aquilo estava sendo filmado, né? Aparecia ali numa televisão e ela falava pra gente fazer as coisas que a gente fazia na aula. Falar, contar e chamar as pessoas, é uma loucura. Com aquele negócio no nariz, assim, muito estranho. Mas a gente fez isso. E aí ela avaliou uma série de coisas e depois ela trouxe um veredito para nós, que foi a conclusão do trabalho dela, né? Então, pra gente poupar as nossas cordas vocais e ter uma saúde vocal, que a gente vai precisar dessa voz para o resto da nossa vida, né? Ela sugeriu algumas coisas. Então, assim, primeiro, que você tomasse água na temperatura ambiente durante a aula e não gelada, né? Temperatura ambiente é uma temperatura que provavelmente deixa a sua corda vocal mais hidratada e sem agressão, né? Então, temperatura ambiente. E tinha que estar tomando água o tempo todo na aula. Mas se você estiver numa sala de ginástica que tem ar-condicionado, mais ainda, dobrar a quantidade de água. Não falar alto com os alunos quando seu braço estiver acima da cabeça, principalmente se estiver com carga. Então, braços acima do nível da cabeça, com carga, não falar. Fala antes, faz a coisa e fala depois, porque essa sobrecarga muscular aqui trazia um malefício incrível para as cordas vocais. Ela também sugeria que não se bebesse nem leite e nem nada com chocolate, achocolatado, que fosse antes da aula, porque isso forma um muco na corda vocal e ela trabalha numa sobrecarga incrível. Tudo aprendizado com a Maruska. E usar o microfone. Por quê? Para você falar normalmente, né? Para você não ficar falando além das suas possibilidades, né? Falar normal na sala. Você pode até impostar a voz, né? Mas é diferente quando você tem um microfone. Então, se você nunca usou um microfone, experimente essa possibilidade. É muito agradável. É muito suave, você não se cansa, é outro esquema. Então, isso é uma coisa. Ah, Mônica, mas eu não uso microfone, a minha sala é pequena, tenho poucos alunos. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora, tá? Agora, sobre a sala de ginástica em si, questão didática e tudo mais. Bom, usar o microfone realmente é uma opção. Eu sei que você não quer, você não gosta, a sua sala é pequena, você não tem muitos alunos, tudo bem. É possível também. Mas aí você vai ter que fazer o jogo. Você não pode brigar com a música. Você vai ter que ir lá, ter que abaixar a música para você poder falar. Não adianta você colocar a música, que é muito legal, e querer falar acima da música. Você está brigando com ela. Então, essa é uma coisa importante, que você vai ter que dosar aí, tá? A importância entre o volume da sua voz e o volume da música, se você não usa microfone. Então, isso é uma questão a se colocar aí. Não é ruim, mas é para você pensar
como saúde também. E também para o próprio aluno. Pensa, deve ser muito chato você estar escutando uma música alta e um professor gritando na sua cabeça. É muita coisa, né? Over demais. Então vamos pensar também no conforto de quem está lá escutando aquilo que você está falando e fazendo. Aí, várias pessoas me responderam. Presta atenção agora, eu vou falar ponto com. Quando eu dou aula de ginástica, eu uso microfone. E quando eu dou aula de zumba, eu não uso. Quando eu dou aula de localizada, eu uso microfone. Quando eu dou aula de ritmos, eu não uso. Para. Por que dá aula de ritmos sem microfone e dá aula de localizada com microfone? Ah, porque na aula de ritmos não preciso falar. Então, você não está dando uma aula de ginástica. Se você está dando uma aula de ginástica, onde você é o professor e as pessoas aprendem, você precisa falar. Você está deixando de usar um canal de aprendizagem, que é o canal auditivo do aluno, onde você fala, e quando você fala, você antecipa, você envolve, você acelera a aprendizagem do aluno. Não tem como dar aula de ginástica sem falar. Ah, mas eu dou. Então, não é aula de ginástica, é aula de qualquer outra coisa, menos aula de ginástica. E tudo bem, você pode querer fazer isso, mas saiba que você não está dando uma aula de ginástica. Pelo simples fato de você não estar se comunicando, você é um educador, você está educando uma pessoa fisicamente através do movimento, usando a sua ferramenta, que é a sua voz, com as palavras certas, para que aquela pessoa aprenda. Então, isso é para você pensar, tá? É para você pensar sobre essa questão. O que eu estou fazendo quando eu não falo? Pensa aí, depois você me responde, tá? Olha, eu não tô nem falando do microfone agora, tá? Tô falando de usar a fala. Poxa, imagina, se os seus alunos fossem todos surdos, você teria que usar uma linguagem para se comunicar e não seria só o corpo. Então, se os seus alunos escutam, eles precisam escutar todas as informações que são pertinentes para que ele aprenda mais rápido, para que ele se divirta na aula. Ah, mas meus alunos se divertem mesmo quando eu não falo. Tem alguma coisa que poderia ser melhorada aí? Você poderia falar alguma coisa e observar se quando você fala melhora? Será que teria essa possibilidade? Você poderia provar isso, experimentar, fazer esse experimento e se tornar alguém que faz diferente do que todo mundo fala, né? São dicas didáticas para você melhorar a sua qualidade de aula e também aqui nesse caso hoje da voz, melhorar a qualidade da sua voz. Não falar não é a melhor estratégia para dar aula e também não é a melhor estratégia para você salvar a sua voz, você que é professor de ginástica. A maneira de salvar a sua voz é cuidar dela e, se possível, usar um microfone. Se você não usar o microfone, você vai ter que dosar a sua voz, a altura da sua voz com a altura do microfone, porque falar você vai ter que falar se você for um professor de educação física. Última dica de hoje aqui é com relação ao que você vai falar. Quando você está dando aula de ginástica, e ginástica engloba ritmos, você estará falando coisas que são importantes para a pessoa aprender o movimento, dançar feliz, se divertir e se exercitar treinando. Então, o que você vai falar vai ser aquilo que vai ajudar a pessoa a aprender a aula mais rapidamente. E isso tem que ser assim, direto, direcionado, focado, objetivo. Não dá para falar um sermão incrível porque não dá tempo de fazer isso. Você vai usar o tempo de antecipação para antecipar os passos. Você pode falar coisas que antecipam os passos. Tudo isso para facilitar a vida do seu aluno. A gente vai fazer uma live aí para falar só sobre as questões da didática da voz, para a gente acelerar o processo de aprendizagem dos alunos e para que eles aproveitem a aula e, se for uma aula dançada, por exemplo, que eles dancem felizes. Então é isso, cuida da sua voz, cuida dos seus alunos, cuida de melhorar a qualidade das suas aulas de ginástica. Ó, beijo!